Estão preparados aí? Abram a Bíblia lá em João capítulo 13. João capítulo 13. O Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13, versículo 34. João capítulo 13, versículo 34. A Bíblia diz assim, ó: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Diga, vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Eu vou ler de novo esse versículo. Versículo 34, coloque aí por favor. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que dessa mesma maneira, tenhais amor uns para com os outros. Através desse testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos. Quem é discípulo de Jesus aí, levanta a mão. Amém? Se você ainda não tem o entendimento que você é um discípulo, a partir de hoje você vai abrir os teus olhos. E você vai compreender, cara, que você é um discípulo de Jesus. E aí a Bíblia diz, olha só, que todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Eu quero declarar, cara, que nós viveremos a revolução do amor. E essa palavra Deus me deu lá no início de tudo. Há 5 anos atrás, quando Deus trouxe para o nosso coração a revelação da real amor, Deus trouxe essa palavra para dentro de mim. E talvez você está aqui comigo há algum tempo, talvez você já até ouviu essa mensagem, mas essa semana o Espírito Santo começou a trazer à memória essa mensagem para dentro do meu coração novamente. E nesses últimos meses, graças a Deus, Deus trouxe muitas pessoas novas para a igreja. E hoje, talvez você que já ouviu essa mensagem, a minha oração é para que Deus te relembre de algumas coisas. Amém? E você que ainda não ouviu, que Deus venha trazer revelação dessa palavra para dentro do teu coração. Isso faz parte do que nós somos como igreja, isso faz parte do nosso DNA como real amor. Quero falar algo para você. Se você quiser viver uma vida de propósito, sempre volte ao início de tudo, sempre. Se prepare para viver a partir de hoje uma mudança de mentalidade, amém? Minha oração, cara, é que talvez você está aqui, existem traumas, talvez dentro de você existem traumas, e a minha oração é para que hoje haja uma mudança de mentalidade, e que você saia daqui totalmente diferente. Então como podemos, cara, ser uma igreja que consegue compreender que nós somos diferentes? Sabe por quê? Porque a religião, ela vai tentar fazer com que você se torne igual. Jesus nunca quis que você fosse igual a ninguém. É por isso que a sua digital é diferente. É por isso que Deus, Ele te fez desta forma, porque Ele quer te usar da forma que você é. Você pode dar um amém por isso, em nome de Jesus? E quando eu olho para real amor, cara, eu fico fascinado, sabe por quê? Porque aqui eu não vejo ninguém igual. Eu vejo pessoas totalmente diferentes, que vivem um propósito que Deus estabeleceu. Então talvez você ouviu dizer que você precisava ser igual a tal pessoa. Não, eu quero dizer, Jesus não quer que você seja igual a ninguém. Jesus quer que você cumpra com o propósito que Ele estabeleceu na tua vida da forma que você é. Amém? Então hoje eu quero falar com você sobre o poder da unidade dos diferentes. O cristianismo não é para ser vivido sozinho, amém? Você não tem como viver o cristianismo sozinho. É por isso que a Bíblia fala que é melhor sermos 2, amém? Do que um, porque se um cair, o outro segura pela mão. E eu quero dizer, querido, ninguém aqui na Real Amor vai estar sozinho, amém? Até porque a gente tem uma cultura aqui do é o quê? É nós. Aqui é nós. Aqui ninguém vive nada sozinho. Até porque Jesus, quando Ele vai começar o ministério dele, o próprio Cristo
Eu sempre falo isso aqui, Tiago. Jesus poderia fazer tudo sozinho? Sim ou não? Poderia, ele é Deus, ele era Deus. Claro que ele poderia. Ele poderia pedir para Deus enviar uma milícia de anjos, Deus enviaria. Mas ele decidiu colocar 12 homens improváveis do lado dele, para nos ensinar também que você não vai chegar a lugar nenhum sozinho. Você está aqui em nome de Jesus? Diga, é nós. Ai, Jesus. Quanto mais você tiver intimidade com Jesus, cara, mais próximo você estará das pessoas e dos seus irmãos. Eu vou falar isso novamente. Quanto mais você se aproxima de Jesus, mais você vai estar próximo das pessoas. Em 1 João 1,7 diz assim, ó: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas nunca é demais relembrar algo que faz parte daquilo que nós somos como igreja. Eu estou aqui, coloca a luz aí no povo, por favor. Eu estou aqui e eu consigo ver o rosto de todo mundo, amém? Eu consigo ver o rosto de todos vocês aqui. Até quem está lá na última, até quem está em pé lá, a Gisele que está em pé lá no nosso café. Eu consigo ver o rosto de todo mundo. Mas o único rosto que eu não consigo ver é qual? O meu. Sabe por quê? Porque eu não nasci para olhar para mim. Eu nasci para olhar para você. Amém? Então fala para o seu irmão, fala assim: você não foi criado... Vai gente, fala aí. Você não foi criado para olhar para você, mas para olhar para mim. Você que é casado, eu vou te dar outra oportunidade, tá bom? Fala aí. Você não nasceu para olhar para você. Você nasceu para olhar para mim. Amém? Faz sentido isso, sim ou não? Faz sentido demais, cara. Ao ponto de eu saber como está a minha fisionomia, se uma outra pessoa me falar. Por quê? Porque eu não consigo olhar para mim. Então, cara, Deus não te fez para olhar para você. Deus te fez para olhar para o próximo em nome de Jesus. Sabe por que Deus nos fez assim? Porque eu não consigo viver sozinho. Eu preciso de você. Amém? Não existe um ser humano na terra que consegue viver sozinho. Você sempre vai precisar de alguém do lado. Você sempre vai precisar de alguém para poder te sustentar. Você pode ter os maiores currículos, cara. Você pode ter as maiores formações. Mas você sempre vai ter que ter alguém do seu lado para poder te ajudar. É por isso que a Real Amor, cara, nós estamos construindo uma comunidade de fé extremamente madura nas relações. Aqui na Real Amor não existe nenhuma estrutura da igreja que alguém lidera sozinho. Não existe. Por quê? Porque nós entendemos que Deus nos fez para sermos dois, para andarmos em comunhão, para independente das nossas diferenças, cara, nós seguirmos num só propósito. Então o desafio é entender que Deus, Ele se manifesta no nós, amém? Então como nós vamos viver então essa comunidade do nós? Olha só, por isso que eu falei no começo que a gente sempre tem que voltar para o início, amém? Vamos lá para Gênesis, coloca para mim aí por favor, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Olha só que coisa extraordinária, no início de tudo, quando Deus vai criar o homem, a Bíblia diz assim, ó: então Deus determinou, façamos, diga, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Olha que coisa interessante, cara, porque esse Deus que está criando todas as coisas, Gênesis capítulo 1 é o capítulo da criação. A Bíblia diz, e haja luz, houve luz. Deus começa a criar todas as coisas por meio da sua palavra. Mas chega um momento que a palavra de Deus já não é mais haja. A palavra de Deus agora se transforma em
façamos. Como assim? Um Deus que está falando, está criando todas as coisas, haja, agora Ele não fala mais haja, Ele fala façamos. Sabe por quê, querido? Porque esse Deus que é um, Ele está falando, por que Ele está falando no plural? Porque Ele está falando com Ele mesmo. Ou seja, nós servimos um Deus trino, um Deus que é Pai, um Deus que é Filho e um Deus que é Espírito Santo. Eu quero dizer algo para você. O Deus que nós servimos é uma família, amém? O Deus que nós servimos, Ele é uma comunidade. Então esse Deus agora, Ele vai criar um semelhante, uma pessoa semelhante a Ele, a imagem dEle. E aí deixa eu te perguntar, isso daqui é igual a isso daqui? Sim ou não? Não. 3 não é igual a 1. Então era impossível Deus criar o ser humano apenas por Ele próprio. É por isso que Ele fala façamos. Ele chama Jesus, Ele chama o Espírito Santo. Deus, Ele é um Deus plural. E por Ele ser um Deus plural, Ele tinha que criar, presta atenção nisso, Ele tinha que criar um ser coletivo. Amém? É por isso que a gente vê hoje na nossa geração tantas pessoas com crises existenciais. Sabe por quê? Porque pessoas com crises existenciais, elas entram em conflitos. Por quê? Porque elas não estão vivendo o propósito que Deus a fez para fazer, para ser. Pessoas com crises existenciais, a primeira coisa que ela faz é o quê? Se isolar. Ela não quer ficar com ninguém. E aí é um conflito, por quê? Porque a essência dela, que Deus fez, entra em choque. Deus, Ele é um Deus relacional. E Ele precisava criar você assim, amém? É por isso que a gente fala que a Real Amor é uma igreja de relacionamentos. Então aqui em nome de Jesus, será impossível, querido, será impossível você estar aqui na Real Amor e você não se relacionar. Amém? Porque a essência da igreja, se a gente for analisar a igreja do início, a igreja primitiva, você vai ver que eles se relacionavam. E essa é a igreja que nós acreditamos, cara. É a igreja que se importa uns com os outros. Vocês estão aqui em nome de Jesus? Amém? Está na hora de você parar de ver, de enxergar apenas o seu umbigo e começar a enxergar o seu próximo. Porque isso é cristianismo, isso é igreja. Por isso que a Bíblia fala que nessa igreja não haviam necessitados no meio do povo. Meu Deus do céu, cara. Como assim? Não haviam necessitados no meio do povo. Real Amor, quando nós iremos chegar nesse nível? Eu acredito que nós viveremos. Amém? Hoje em dia, graças a Deus, cara, eu tenho visto, sabe, o Espírito Santo mover no meio da igreja de uma forma sobrenatural. Pessoas que falam assim, pastor, fulano de tal me ligou e perguntou para mim o que eu estava precisando. Pastor, tal pessoa veio na minha casa, trouxe uma cesta básica que eu estava precisando. Cara, eu não pedi como pastor, mas o Espírito Santo, que é o mesmo que agiu na igreja primitiva, continua agindo no meio da igreja. Você está aqui em nome de Jesus? Então abra teu coração para começar a viver algo extraordinário na presença de Deus. Mas vamos lá. Olha o que Jesus falou. Mateus 18, 20. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. E aí a gente sempre achou que onde 2 ou 3 estivesse reunido, Ele viria. Mas sabe o que eu aprendo? É que quando 2 ou 3 se reúnem, agora a gente representa Ele. Você está entendendo em nome de Jesus? Pois agora eu já não falo mais eu. Agora, quando a gente se reúne 2 ou 3, a gente tem que falar o quê? Nós. Cara, e todas as vezes que a gente fala nós, Ele vem.
porque Ele prometeu. Você está aqui em nome de Jesus? É por isso que, cara, meu Deus do céu, hoje a gente vive um tempo onde as pessoas falam assim: não, eu posso viver minha vida com Deus sozinho. Isso é uma mentira do inferno, cara. Isso é uma mentira do inferno. Porque Deus estabeleceu a igreja. Porque Deus deu essa visão. Tantas gerações se passaram e a igreja continua forte. A igreja continua firme, continua de pé. Nós acabamos de cantar isso. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que Deus estabelece, cara, homem nenhum pode destruir. Um dado interessante, cara, lá em Gênesis capítulo 1. Adão, em Gênesis capítulo 1, era o ser humano Adão. Tanto é, se você for fazer uma análise da Bíblia, você vai perceber que Eva, Deus só dá esse nome, e só é chamada Eva, a mulher só é chamada Eva depois da queda. Antes, a Bíblia fala que era varão e varoa. Aí, sabe por quê? Porque quando Adão, a Bíblia fala que quando Adão desperta do sono, e ele olha para aquela mulher, para aquele ser humano que Deus tinha feito, que era totalmente diferente dele. Sim ou não? Porque a gente precisa voltar para a história para poder entender. Deus, ele faz o homem, e Deus, ele começa a orientar o homem e a falar assim: ó, você vai cuidar desse jardim que eu preparei, você vai dar nome aos animais. Só que a Bíblia diz que Adão, ele fazia tudo isso, mas ele não conseguia olhar para nada e ter uma semelhança. Quando Deus faz a mulher e Adão acorda daquele sono, a Bíblia diz que ele olha para a mulher e ele fala assim: agora eu encontrei aquela que é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Mas como eu encontrei alguém que não se parece comigo? Como eu encontrei alguém que é diferente? É por isso, cara, que Jesus, ele manda a gente amar o nosso próximo como a nós mesmos. Sabe por quê? Porque você é igual a mim. Amém? É carne da minha carne, é osso do meu osso. Aí, de repente, cara, vem a serpente, e ela convence a mulher a deixar de olhar para nós, para agora começar a falar eu. Porque a serpente fala assim: mas quem disse que você não pode comer? Não, se você comer, olha, os teus olhos vão se abrir. E aí a mulher, ela é envolvida por aquela fala daquela serpente. E ela come do fruto. E ela já deixa de falar agora nós. Agora ela fala eu. Cuidado, querido. Cuidado todas as vezes que você tem dentro do teu coração apenas o eu e não o nós. Um relacionamento não sustenta se o eu estiver no centro. Quando você casa, já não é mais as minhas coisas, é as nossas coisas. Amém? Eu oriento os casais da igreja, eu falo, cara, tem casais que eu falo assim: cara, pelo amor de Deus, não, são as minhas contas, essas são as suas contas. Como assim? Isso não é casamento. Porque casamento é nós. Amém? Eu até oriento os casais, tenham conta conjunta. Por quê? Porque não é o meu dinheiro, é o nosso dinheiro. Não é o meu sonho, é o nosso sonho. Não é o meu carro. Às vezes a gente atende casais que dá vontade de dar um murro na cara do homem. Não, é porque ela usa o meu carro. Eu falo, deixa de ser idiota, cara. Não é o seu carro, é o carro dos dois, é nós. Vocês estão entendendo, sim ou não? Hoje você vai sair daqui entendendo muitas coisas em nome de Jesus. E o que é o sacrifício, cara, de Jesus?
O que Jesus veio fazer? Sabe o que Jesus veio fazer? Jesus veio colocar a gente novamente no nós. Diga, é nós. Aí chega um momento da caminhada dos discípulos com Jesus, que os discípulos falam assim: Senhor, nos ensina a orar. Aqui na Real Amor, todo culto a gente termina com a oração do Pai Nosso. Não é à toa, amém? É porque você vai, nem que seja por osmose, você vai entender o poder de ser nós. Então Jesus, ele vira para os discípulos e fala assim: não, quando vocês forem orar, vocês vão orar assim, ó, Pai. Pai o quê? Então o Pai não é meu? Não, o Pai é nosso. Vocês estão entendendo, sim ou não? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós. Vem o quê? A nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como ele é no céu. Venha o quê? A nós o teu reino. Então não é para você, é para nós. Você está entendendo, em nome de Jesus? Deixa eu te falar, querido, eu não busco avivamento para mim, eu busco avivamento para nós. Amém? Reino é para nós. Ah não, é só a minha igreja. Não é só a Real Amor, não, é nós. Amém? O que Deus vai fazer, Ele vai fazer no nós. E aí muitas vezes eu fico vendo pessoas, sabe, falando assim: não, Deus vai derramar algo aqui porque nós somos. Não. Quando Deus ele quiser fazer algo, Ele vai fazer algo com a igreja. Amém? Porque é nós. Ele vai fazer algo aqui na Real Amor, Ele vai fazer algo na Assembleia de Deus, Ele vai fazer algo na Batista, Ele vai fazer. Por quê? Porque é nós. Aí o Pai Nosso continua: o pão nosso. Vira para o seu irmão e fala assim: a bênção não é sua, a bênção é nossa. Amém? O pão é nosso, cara. Não é o meu pão, é o pão nosso. É por isso que não tem sentido a gente viver um cristianismo que a gente não compartilha. É por isso que hoje nós vamos pegar o pão, não esse que esse é fake, mas esse aqui, e nós vamos partir. Entendeu? Não é à toa que a gente parte o pão. Não é à toa que a gente compartilha a mesa de Jesus. Por quê? Porque o que Jesus quer de mim, de você, é que a gente pare de falar eu e a gente comece a falar nós. E eu quero declarar que nesse tempo, cara, nós viveremos essa cultura do nós aqui na Real Amor. E nós seremos uma comunidade onde não enxergaremos apenas o meu, o eu, mas nós enxergaremos o nosso. Amém? Aqui não será um lugar onde o nome será levantado. Sabe por quê? Porque aqui é nós. Ninguém faz nada sozinho. Eu, como teu pastor, eu não faço nada, eu não decido nada sozinho. Hoje nós temos um time que a gente se reúne todo mês para poder discutir, para poder decidir as coisas. Porque eu entendi que é nós. Eu entendi que Deus ele conecta pessoas para que um propósito seja alcançado. Talvez você está aqui, Deus está falando ao teu coração: eu estou te conectando novamente. E eu posso te falar, querido, nós precisamos de você. Peraí, para o seu ego ficar no lugar certinho. Nós precisamos da porção que Deus entregou para você. Você está aqui? Amém? Porque muitas vezes a pessoa fala: não, precisam de mim. Não, querido. Se você se tornou alguém, é porque Deus ele é bom na sua vida. É porque Ele te capacitou. É porque Ele te deu o dom. Não é você. Ele que é bom. Amém? Ele que é bom. É por isso que Paulo, ele tem essa revelação e ele fala assim: já não sou eu, já não sou mais eu que vivo, mas o quê? Cristo vive em mim. Ou seja, agora não é mais o Bruno, cara.
Agora é o Bruno e Cristo. Agora não é mais, sabe, a Ariane. Agora não é mais a Márcia. Agora não é mais o Tiago. Agora não é mais o Arthur. Agora é Cristo habitando em nós, para que juntos a gente viva um propósito de unidade. Você está entendendo em nome de Jesus? É por isso que Jesus, na oração sacerdotal, ele fala assim: Senhor, até que eles sejam um. Como a gente vai ser um, se a gente só está olhando para as nossas vontades? Como a gente vai ser um, que se a sua vontade não é prevalecida, você faz biquinho? Como a gente vai ser um, se um irmão seu de ministério discorda de você, e por conta disso você sai do ministério? Querido, as nossas diferenças não podem nos dividir. Pelo contrário, as nossas diferenças precisam aperfeiçoar o propósito de Deus nas nossas vidas. Quero trazer aqui algo poderoso para vocês. A falta de unidade, cara. Quando a gente não vive a unidade, é porque a gente está cercado de pessoas que falam apenas no eu e não no nós. Quando Deus ele fez o homem e depois fez a mulher, agora eles podem falar não mais eu, agora eles podem falar nós. Vocês lembram que eu falei para vocês que existe a semelhança de Deus em nós por conta do nós? Sim ou não? Amém? Aí, cara, olha que coisa poderosa. Porque o ser humano entendeu que já não é mais o eu Adão, já não é mais o eu Eva. Agora eles se tornaram um. Agora eles se parecem tanto com o Criador, presta atenção nisso, que Deus agora dá para eles o poder de criar seres humanos, que somente Deus podia fazer isso. Pastor, como assim? É porque eu acredito que nesse momento, cara, nós como Real Amor, nós como igreja, nós vamos criar uma cultura nesta geração. Você está aqui em nome de Jesus? Eu sinto o poder de Deus aqui, cara. Deus ele vai fazer nascer muitas coisas no nosso meio. Deus ele vai começar a dar ideias criativas para pessoas. Mas só a partir do momento que a gente entender esse poder de sermos nós. Eu estava ouvindo uma pregação do pastor Douglas Gonçalves, do Jesus Cop, e ele disse que ele foi pregar num lugar, numa conferência, que o tema era unidade. E aí ele falou que estava no momento do louvor, e ele pensou assim, cara, poxa, quando somos um, nasce coisas. E ele começou a pensar sobre isso, cara, se a gente se tornar um de verdade, vai nascer coisas extraordinárias. Aí ele disse que Deus falou para ele o seguinte: nem sempre, Douglas. Aí ele falou que perguntou para o Espírito Santo: como assim, Deus? Nem sempre. E aí o Espírito Santo falou para ele o seguinte: porque quando dois iguais se tornam um, não nasce nada. Aí Deus falou para ele: porque na unidade dos iguais não nasce nada, apenas na unidade dos diferentes é que nasce alguma coisa. É por isso que eu sou totalmente diferente da Andréia, mas na nossa relação dos diferentes nasceu o Isaac. É por isso que na unidade dos iguais não nasce nada. É por isso que num relacionamento homoafetivo nunca vai nascer nada, porque na relação dos iguais não nasce nada. Agora na relação dos diferentes, irmão, se prepara para viver algo extraordinário.
Então não ache que é difícil se relacionar com uma pessoa diferente de você. Se você abrir o teu coração para poder se relacionar com ela, mesmo na diferença, você vai ver o quanto que Deus vai começar a te expandir, o quanto que vai começar a nascer coisas extraordinárias a partir dessa relação. É por isso que a Bíblia fala lá em Éfesos, capítulo 4, a partir do versículo 11, sobre o que Deus faz com a igreja. A Bíblia diz que Deus constituiu uns para serem apóstolos, sim ou não? E eu já ensinei para você que não é o título apostólico. Apostolado bíblico acabou em Paulo. Essa palhaçada que existe hoje em dia no Brasil aconteceu tem só 70 anos. Então, enfim, não vou bater hoje sobre isso não, mas é o dom apostólico. A Bíblia está falando de dom. Deus chamou uns para apóstolos, outro para mestres, outro para pastores, outro para evangelistas e outros para profetas. Você vai ver que a maturidade da igreja está quando eu entendo que o meu irmão, ele carrega uma porção que eu não carrego. Porque aquele que tem a porção do apóstolo, ele é muito diferente do evangelista. Porque o evangelista quer pregar, o evangelista quer ganhar a pessoa para Jesus. A pessoa que tem um dom apostólico, ele quer expandir a igreja. Ele pensa nas nações, ele tem uma visão ampla da parada. Mas uma igreja que anda na maturidade, ela entende a porção que cada pessoa tem. É por isso que eu louvo a Deus, cara, pela vida dessa galera que hoje está aqui na Real Amor. Porque são pessoas que mesmo na diferença, cara, elas conseguem andar juntos. Mesmo na diferença, elas conseguem caminhar dentro do propósito. Então como nós podemos alcançar essa maturidade? Sabe como? Entendendo que teremos no nosso meio pessoas diferentes. Você está aqui? Amém? Em Coríntios, Paulo, ele também vai falar sobre o corpo. Lembra? Ele vai falar sobre o corpo, da importância da igreja como corpo. É por isso que no nosso corpo, cara, cada um tem uma função. Sim ou não? O pé não pode fazer a função da mão. Pessoas podem até criar habilidades para que o pé faça a função de mão. Né? Eu já vi pessoas que têm algum tipo de limitação, que não tem, por exemplo, a mão, ela consegue criar uma habilidade e se alimentar com os pés. Mas o pé não foi feito para isso. Sim ou não? Na igreja a mesma coisa, cada um tem uma porção. Sabe por quê? Sabe por que você não consegue conviver com as pessoas? Sabe por que para você é tão difícil se relacionar? Porque você quer pessoas que sejam iguais a você. E aí quando você se relaciona com pessoas que pensam diferente de você, você se divorcia dela. Porque é muito mais fácil eu andar com pessoas que pensam como eu, que eu não vou ter nenhum tipo de problema. Querido, mas se você realmente quer viver o propósito que Deus tem para a tua vida, você vai entender que Deus vai colocar pessoas totalmente diferentes de você. Sabe por quê? Para poder te moldar, para poder te transformar, para poder fazer com que você seja tudo aquilo que Deus quer que você se torne. Amém? Como eu falei, a religião quer te fazer igual. Você tem que se vestir igual, você tem que falar igual. Às vezes eu ligo a televisão e falo, mas não era tal pastor que estava falando? É a mesma coisa. Até as piadas é igual. Como assim? Meu Deus do céu. Então o problema não é ser diferente. O problema é a nossa arrogância de achar que sempre estamos certos. Real Amor, nós precisamos vencer isso, amém? Você precisa vencer isso de uma vez por todas. Nós precisamos deixar de sermos arrogantes e começarmos a sermos humildes. Quantos relacionamentos acabam por conta da falta de humildade? Porque a pessoa acha que ela está certa e ponto.
Eu preciso olhar para o outro e dizer: eu vejo Cristo em você, mesmo não concordando com a sua opinião. Amém? A psicologia, ela vai dizer que a gente tem vários psicólogos aqui na igreja, glória a Deus por isso. Ícaro, Poliana, Lucas, quem mais? Né? Tem muita gente aqui que trabalha com a saúde mental das pessoas, enfim. A psicologia diz que um louco nunca sabe que está louco. Como assim? Porque um louco que diz assim: não, ali tem uma pessoa morta, ele acredita que ali tem uma pessoa morta. É por isso que a psicologia vai dizer que um louco nunca sabe que está louco. Então, qual é a forma, então, da pessoa realmente achar que não está louca? É se 2 ou mais pessoas conseguirem ver a mesma coisa que ela está vendo. Vocês entenderam isso? Amém? Então, por que eu estou falando isso? Sabe por quê? Porque se você continuar sozinho, olha bem para mim aqui. Porque se você continuar sozinho, liderando a sua vida, seu casamento sozinho, talvez você estará liderando uma grande loucura. E totalmente fora do propósito. Sabe por quê? Porque você está liderando baseado no eu e não no nós. E galera, vamos ser sinceros aqui. Eu não quero ser nada romântico com vocês, porque eu sei que trazer a unidade dos diferentes não é fácil. Amém? Eu tenho convicção disso. Porque estar com diferentes vai dar treta. Nós vamos ter que passar por situações. Mas eu te garanto uma coisa, cara. Eu quero declarar que se você abrir o teu coração, essa cultura que Deus está trazendo para o nosso meio, nós seremos referência para uma geração. Hoje eu já converso com líderes que me perguntam assim: pastor, como é que está rolando esse negócio lá na igreja? Como é que tem ministério, estruturas que 3 pessoas lideram? Como é que eles conseguem? Às vezes vai dar treta. E treta braba. Mas aí é aonde o Espírito Santo aperfeiçoa o coração. E aí aquele que não está com o coração no lugar certo, Deus revela, Deus mostra. Porque para eu decidir algo, não é a minha decisão, aí já é a nossa. Então eu tenho que compartilhar com meu irmão, eu tenho que ouvir ele. Porque liderar sozinho é fácil, sim ou não, gente? Pô, eu mando, e ponto, acabou. Agora quando eu tenho que liderar no nós, aí é difícil. Tem coisas que eu tenho que falar com a Andréia, a gente briga muitas vezes, entendeu? Por quê? Porque ela pensa diferente, a gente tem que chegar num acordo. Por quê? Porque aqui não existe uma liderança, eu sou o líder, não, é nós. Ninguém faz nada sozinho. Então eu sei que viver a unidade dos diferentes não vai ser fácil, mas eu quero declarar, real amor, nós viveremos em nome de Jesus. Você pode dar um amém por isso? Mas por que nós queremos apenas os iguais? Um dos motivos é como nós enxergamos a salvação. Vou te explicar isso. A gente durante muito tempo entendeu que ser salvo é estar protegido. Ah, não, eu estou salvo, eu estou protegido, então a minha vida está agora top. A gente pensa, cara, agora eu sou salvo e nenhum mal agora vai vir contra mim. Não, deixa eu falar, isso não é salvação. Sabe o que é salvação? É você estar seguro para poder perder a sua vida. Entendeu isso? Salvação é você ter tanta convicção, é você ter tanta segurança, que perder a sua vida ou não, é nada. Os apóstolos tinham essa consciência. A gente acabou de cantar sobre o Coliseu. Aquelas famílias sentadas nas mesas, né, Daniel? Eles tinham essa consciência. Tipo assim, cara,
eu estou seguro. Eu posso perder minha vida, porque existe uma segurança dentro de mim. Lembra da oração sacerdotal de Jesus? A Bíblia fala, eu não oro para que os tire do mundo, mas os livre do mal. Sabe por quê? Porque agora eles decidiram viver um propósito. Salvação é ser colocado no Cristo, cara. É ser colocado no propósito de Deus. Vocês estão aqui? Amém? Tem um corajoso para vir aqui em cima do altar, fazer um negócio comigo aqui? Para você entender, exemplificar de fato o que é esse propósito. Quem pode vir aqui? Cara, que coisa interessante. Há 3, 4 anos atrás, quem fez isso foi o João. Você vai lembrar, cadê? Pega ali aqueles talheres ali. Tu lembra disso? Olha que coisa doida. Há 3 anos, quando eu falei sobre a unidade dos propósitos, quando eu chamei, foi ele que veio. Então, João, se eu falar para você assim, aí, ó, ele já sabe o que está fazendo. Ó. Mas é só para você entender. Eu vou falar para o João o seguinte, João, lava esses talheres. E tem uma gaveta aqui, João, ó. Você vai guardar esses talheres para mim. Como é que você vai fazer? O João falou aqui para mim aqui, ó. Eu vou colocar colher com colher, faca com faca e garfo com garfo. Sim ou não? Né? Se eu vou guardar os talheres, eu vou juntar os... Vou juntar o quê? Os iguais. Amém? Eu acho que já tem gente entendendo aí. Talvez você está dentro da gaveta, sabe por quê? Porque você ainda está com os iguais. E aí o seu ministério, a porção que Deus te entregou, você ainda não fluiu, sabe por quê? Porque você está pensando apenas nos iguais. Agora se eu falar para o João, João, prepara uma mesa que nós vamos fazer uma refeição. Como é que ficaria agora os talheres? Então agora ele separou a colher, o garfo e a faca. Para cumprir com um propósito. Você está entendendo? Que o propósito que Deus tem para a sua vida, você só vai viver o dia que você colher, começar a se relacionar com o garfo e começar a se relacionar com a faca. Enquanto você colher, ficar apenas com as suas amiguinhas colheres, você vai estar guardada na gaveta. Porque os iguais não cumprem com o propósito. Apenas os diferentes cumprem com o propósito. Eu posso ter num jantar um prato com carne e tem só colher na mesa. Eu vou conseguir fazer a refeição? Vai ser muito difícil. Cortar uma carne, ainda mais se não for de primeira com uma colher. Se for a carne que minha sogra prepara, eu consigo, né? Mas se não for, vai ser muito difícil. Então que a partir de hoje, cara, eu não sei se Deus te chamou para ser garfo, eu não sei se Deus te chamou para ser faca, eu não sei se Deus te chamou para ser colher, mas eu sei que Deus está despertando a igreja para um entendimento hoje. Talvez você está aqui ainda se sentindo deslocado, porque você é diferente, glória a Deus por isso. Se aproxima, vamos viver um propósito juntos, amém? Tem pessoas aqui na igreja, obrigado João, Deus te abençoe. Tem pessoas aqui na igreja que são calvinistas. Tem pessoas aqui na igreja que já tende para o arminianismo. Mas, mesmo nas nossas diferenças, a gente consegue caminhar juntos. Você está aqui em nome de Jesus? Tem pessoas que leem o Apocalipse, ele tem uma convicção.
É pré-tribulação? É pós-tribulação? O que eu acredito? Deixa eu te falar, querido, mesmo nas nossas diferenças, se você ama Jesus, a gente vai conseguir caminhar juntos. Amém? Então hoje, a minha oração é para que o Senhor traga uma revelação para dentro de você. Um propósito só faz sentido se os diferentes estiverem juntos. Amém? Se eu estou nessa comunidade, deixa eu te falar, eu vou ter que me relacionar com os diferentes. E para finalizar, eu queria que colocasse aí no telão João 17, 21. João 17, 21. A Bíblia diz assim, ó. Para que todos sejam... Bora, igreja, me ajuda aí. Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então é a minha oração nessa noite, cara, é para que hoje você saia daqui com essa convicção. Deus não te chamou para você caminhar sozinho. Ah, pastor, mas eu passei por tanta coisa que hoje eu prefiro... Não, isso é o teu ego falando. Isso é a tua vontade dizendo. Mas se realmente você abrir o teu coração hoje, Deus quer te restaurar. Hoje eu sinto isso, sabe? Deus quer restaurar pessoas. Deus quer trazer novamente uma ingenuidade para dentro do teu coração, que foi perdida quando você se doou tanto para o nós, e hoje você já não mais acredita no nós. Mas deixa eu te falar, querido, ainda existe água boa, amém? Ainda existe uma água que você pode beber. Eu fico muito feliz porque essa comunidade de fé, cara, tem sido algo muito relevante nesse tempo, porque pessoas entenderam isso. A gente consegue lidar com a diferença um do outro, e mesmo assim a gente vive o propósito, porque não é ser sobre sermos iguais. Eu não quero que ninguém pense igual a mim, não. Mas se o nosso caminho está pautado nas Escrituras, irmão, você pode até discordar de algumas coisas, mas mesmo assim a gente vai chegar no final, amém? A gente vai dizer igual o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Amém? Fique em pé, eu quero orar por você. Quero te abençoar, cara, nessa noite. Glória a Deus. Olha para o lado aí e vê se tem alguém diferente de você. Fala assim: glória a Deus que você é diferente de mim. Amém. Já pensou se existisse dois Brunos? Misericórdia. Entendeu? Ia dar muito ruim. Já pensou dois João? Meu Deus do céu. Dois Luciano? Ó a Vitória. Deus me... Graças a Deus, cara, que nós somos diferentes. E nós iremos viver a unidade dos diferentes. Amém?